Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Olha só, neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre o Matheus Uribe, que é um jogador colombiano que neste momento é especulado fortemente no Flamengo, como possível reforço do Flamengo, como possível substituto aí, por que não, para o João Gomes. Eu quero pontuar com vocês aqui se de fato ele é esse jogador que pode mesmo substituir o João Gomes, né? É um jogador realmente muito interessante, para mim, um dos melhores jogadores do Porto. Neste momento, para mim, é um dos melhores jogadores que atua no futebol português. E acho que quando a gente fala ali de jogadores no meio de campo, também está ali entre o top 5 ali de todos os jogadores que atuam hoje no meio de campo do futebol de Portugal. É tudo isso, Matheus Uribe? É tudo isso, Matheus Uribe, sim, gente. Tem uma coisa sobre o Matheus Uribe que eu quero contar para vocês neste vídeo, que vão surpreender a muita gente, né? Que vai surpreender muita gente, algo muito interessante. Fica comigo aí que eu vou contar para vocês já neste vídeo algo muito interessante sobre o Matheus Uribe, que pode tomar você com de muita surpresa aí, porque realmente é um grande, é algo que ninguém ou pouca gente sabe sobre este assunto, tá bom, gente? Mas olha só, o Matheus Uribe é de fato esse jogador interessante que pode ser contratado pelo Flamengo e pode render, realmente pode ser diferente desses volantes que o Flamengo tem hoje na Gávea. Este é o ponto, né? Quero comentar com vocês sobre isso aqui, falar das características dele, falar de muita coisa sobre a evolução do jogador que eu vi nascer no pequeno Envigado. Eu vi com esses olhos, eu estive lá, eu vi o Matheus Uribe jogando na base do Envigado, né? Então, daí de lá para cá, acompanhei muito a evolução desse jogador, em todas as equipes por onde ele passou, como é que ele jogou, a evolução que ele apresentou em cada uma dessas equipes, tudo isso aí, gente, eu acompanhei da carreira do Matheus Uribe. Eu sempre fui um entusiasta do Matheus Uribe aqui no Brasil, sempre o indiquei aqui para o futebol brasileiro. Já o indiquei para um clube de futebol aqui também do Brasil, né? Então tem muita coisa para falar desse jogador. Para mim com muita felicidade que eu sou tomado até de uma certa surpresa a partir do que é o Matheus Uribe para o futebol hoje do Clube do Porto, né? Mas foi com muita surpresa até e com muita felicidade que eu fiquei sabendo que o Flamengo está interessado aí nesse jogador colombiano, né? Então vamos falar sobre as características dele aí, mas antes disso, permita-me só falar que este vídeo, para você que curte uma aposta esportiva, este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, tá bom, gente? A 1xBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida como uma das mais respeitáveis do planeta, né? É uma casa de aposta que trata de fato você como um consumidor que você não fica te enrolando. É uma casa de aposta, se você ganhar um bom dinheiro, você vai poder sacar sem nenhuma burocracia, ao contrário do que acontece em outras casas de aposta por aí. É uma casa de aposta que facilita muito o seu cadastro, ali é muito tranquilo, sem nenhuma burocracia, né? Burocracia zero, né? E que, gente, entrega rapidamente tudo que você precisa, todos os seus ganhos ali, sem nenhuma encheção de saco, né? Olha, se você não conhece, eu indico a você para usar o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar lá na 1xBet, né? Sempre alertando, apostar é algo para ser feito com muita cautela, tá? Agora, quando você se cadastrar, importa muito também que você pegue o código promocional ONEXJOSA, que está junto com o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, e coloque lá. Por quê? Porque o código promocional ele vai possibilitar a você, caso você queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito. Além disso, e acho que isso também é muito importante, eles só vão saber que você chegou lá na casa de aposta, através da minha dica, se você colocar o código promocional ONEXJOSA, que é um código identificador. Então eles vão entender que vale a pena continuar a investir aqui nesse canal e dando uma força aqui para este trabalho, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Então, use o link aí, que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, mas também não deixe de colocar o código promocional ONEXJOSA. E de quebra, gente, 4 jogos aí, hoje aí para você pensar em fazer sua fezinha. O primeiro deles, Chelsea contra a equipe do Dortmund, né? O Chelsea está com uma equipe bem interessante, o Dortmund também é um jogo que no mínimo vai sair no mínimo 2 gols dessa partida aí, certamente vai sair. Benfica contra o Bruges tinha um time muito legal na primeira fase ali da Champions, né? Esse time perdeu muito rendimento, mesmo no contexto do futebol belga, hoje já não é mais o mesmo, não tá legal não. Para mim, Benfica leva essa partida aí. Se você quiser ser ultra conservador, coloca a vitória ou empate dos portugueses, mas para mim, o Benfica leva essa partida aí. Pela Copa do Brasil, Brasil de Pelotas e Ponte Preta. A Ponte está num momento interessante e acho que, mesmo sendo o jogo na cancha do Chavante, para mim é empate ou vitória da Macaca, tá? CRB contra a equipe do ABC. O ABC vai jogar fora de casa, evidentemente, vai jogar em Alagoas contra esse ótimo time aí de futebol alagoano. Contudo, gente, para mim o ABC está num momento muito melhor, num momento espetacular, deve fazer uma grande campanha na Série B deste ano, né? O ABC para mim é o time que tem um jogo muito consistente, deve ficar com a vitória ou um empate nessa partida aí, tá bom, gente? Aproveita aí, pode até fazer uma combinadinha aí para ganhar o seu dinheiro lá na 1xBet, mas ao se cadastrar, pega o código promocional ONEXJOSA e coloca lá também, tá bom? Ok, fechando parênteses então, e vamos continuar falando aqui do Matheus Uribe. Como eu disse, eu vi o Uribe nascendo na canteira do Envigado.
né? E já me impressionava muito. Quando ele surgiu para o futebol, ele era um camisa 5 por excelência, um cara que marcava muito, dava muita proteção ali para a primeira linha, a linha defensiva, né? Só que como ele tinha muita qualidade, ele foi colocado um pouco mais à frente, então foi colocado como segundo homem de meio de campo. Funcionou muito bem, né? Mostrou que era um jogador que tinha até características de camisa 10, né? E aí ele praticamente foi tido como um segundo homem de meio de campo. E a partir dessa situação aí, ele acaba indo para o Tolima, onde joga também muito bem. Do Tolima, ele vai para o Atlético Nacional, joga também uma barbaridade, naquela ocasião, na minha opinião, era o melhor jogador do Atlético Nacional, né? E aí, gente, como segundo homem de meio de campo também, né? E aí, isso leva para o América do México, em que ele também joga com camisa 8. E a partir, por exemplo, do Envigado, no momento em que ele é colocado como camisa 8, ele começa a perder algumas das características do seu jogo defensivo. Ele começa a falhar um pouquinho nessas ações defensivas aí. Falhar não, né? Ele não se apresentava tanto como ele fazia antes, né? No América isso até melhorou um pouquinho, mas muito pouco, né? Agora, um traço interessante sobre ele, antes de chegar no Porto, inclusive incluindo o Porto, é que o Matheus Uribe tem uma característica, gente. É impressionante, ele sempre esteve numa equipe, foi para uma equipe maior, depois para uma equipe maior, e agora para chegar numa equipe maior, né, que é o Flamengo, né? Maior que o Porto? Maior que o Porto, claro que sim, né? E nunca teve dificuldade para se adaptar. Rapidamente ele chega em qualquer uma dessas equipes em que ele chegou, pegou a camisa e saiu jogando rapidamente, como se tivesse nascido no clube. Além disso, Matheus Uribe tem uma outra vantagem, ele raramente fica lesionado. E quando ele se lesiona, se recupera rápido e também ganha rapidamente ritmo de jogo. Muito interessante, né? Muito interessante. Bom, agora no América também, já não estava marcando tanto como fazia no começo da carreira no Envigado e também na base do Envigado. No Porto, gente, ele começa a ganhar uma relevância tática muito importante, começa a ganhar inteligência tática muito importante e passa novamente a praticar essas ações defensivas, de tal forma que ele virou um volante. Impressionante no sentido de ser um cara de construção, né? Um cara que constrói muito, participa muito do jogo, um cara que conduz muita bola para o corredor central, um cara que consegue, por exemplo, ter uma leitura dos acontecimentos ali para fazer um passe muito correto, um passe certo, passe curto, passe médio, passe longo, em profundidade, passe entre linhas. É um cara que tem toda essa capacidade aí. Além de ser um grande condutor de bola, é também um jogador muito elegante, né? É um jogador que dá gosto de ver jogar, né? Então, só que lá no Porto, mesmo com todo esse tipo de jogo criativo que ele fazia, contribuindo muito para a equipe, ele também passou a ser novamente o grande marcador que ele era na base do Envigado, né? E aí, gente, ele simplesmente é o grande ladrão, é o maior ladrão de bolas do futebol português. É impressionante. Lá em Portugal não tem ninguém que rouba tanta bola como esse jogador. Ou seja, ele é o típico substituto, neste momento, para o João Gomes, gente. É isso. Lembra que o João Gomes também, de vez em quando, qualificava muito a chegada ali à frente e tal, né? Ele também, o Matheus Uribe também pode fazer isso aí muito bem, né? Inclusive ele tem um passe até melhor do que o do João Gomes, né? O João Gomes tem ali uma condição física maior do que a do Uribe, né? Evidentemente, mas o Uribe tem essa qualidade maior aí do passe, do jogo mais panorâmico, a visão mais panorâmica, do lançamento e tudo mais. Só que, mesmo com 31 anos de idade, é um jogador que não tem a mesma potência física de quando tinha, por exemplo, 25 anos. Quando ele tinha 20 anos, por exemplo, ele não tinha toda a potência física que ele tinha quando tinha 25 anos, né? Só que agora ele não tem essa potência física toda. Só que isso não é um problema para o jogo dele, porque ele se posiciona muito bem, sempre está no lugar certo para frustrar a criação de linha de passe, né? Para impedir com que as equipes ali pratiquem contra-golpe. Ou seja, é um jogador que tem uma inteligência dentro de campo impressionante e que, gente, ele dá muita consistência para a equipe, né? Foi com certo assombro que eu fiquei sabendo do interesse do Flamengo, por quê? Porque é um jogador que faz toda a diferença para o Porto. É um jogador, por exemplo, na minha opinião, hoje é um dos melhores jogadores lá no futebol português. É um jogador que, quando o Porto joga sem o Uribe, o Porto é uma equipe completamente diferente, né? Então foi também por causa disso que eu fiquei um pouco assustado. Porque embora o contrato dele vai terminar agora no meio do ano, né? Ele já possa assinar um pré-contrato com qualquer equipe, inclusive com o Mengão. Eu não estou entendendo porque que o Porto, né, não está fazendo esforços aí para renovar logo o contrato desse jogador, porque ele é muito importante para a equipe. Agora, que o Porto que se vire lá e encontre outro jogador. Importa mais que o Flamengo consiga contratá-lo, porque de fato ele é muito diferenciado na minha opinião, mas é bem diferenciado mesmo. Agora, tem algo do João Gomes que vocês não têm a menor noção, né, que eu sei, talvez pouquíssimas pessoas sabem, que é o seguinte, né, gente? O Flamengo já se interessou por esse jogador, tá? O Flamengo já tentou a contratação do Matheus Uribe, alguns nomes foram oferecidos para o Flamengo de volantes no passado aí. O Flamengo analisou tal e achou que o Uribe não seria um jogador interessante porque ele não era um grande marcador, né? Houve um entendimento ali de que ele não marcava tão bem e tal, não sei o quê, e não é verdade, né? Mesmo nos momentos em que ele foi colocado como segundo homem de meio de campo, ele era um jogador que tinha boas ações defensivas, não era o mesmo jogador do começo, né? Só que ele não se apresentava tanto na marcação, não voltava tanto, porque era praticamente tido como
quase como camisa 10, né? Então houve esse entendimento aí de que o valor pelo jogador e também o fato de que talvez o Flamengo precisasse muito mais de um marcador, né, levaram o Flamengo a contratar aí outro jogador aí, né, outros jogadores aí e deixou o Uribe de lado, né? Então ele já esteve ali, na verdade, aos olhos ali de alguns dirigentes do Flamengo, já esteve na carpeta do Flamengo e por muito pouco ele não veio para a Gávea. Ele só não veio mesmo porque na hora, por exemplo, que estavam decidindo sobre essa contratação, né, tiveram um entendimento que ele não marcava bem, mas esse entendimento, que era, na minha opinião, era errado, veio também juntamente com, né, o surgimento de outros perfis, né? E aí perfis muito mais marcadores e um pouco mais baratos aí. Naquele momento eu seria contra, falar, compra o Uribe que é melhor. Eu acompanho o Uribe há muito tempo, eu sei o que ele é como jogador extremamente inteligente, jogador que marca um absurdo, jogador que, né, como eu disse, líder em roubar bola no futebol português, né? É muito complicado, muito difícil você imaginar, por exemplo, um volante que não seja um 5 por excelência, sendo o maior ladrão de bola de um campeonato de um país, né? O Uribe não é, por excelência, um volante camisa 5, não é, ele é um box-to-box, mas é o maior ladrão de bola, o cara que desarma como ninguém, gente. É líder em desarme também do futebol português, ou seja, é um jogador que tem toda essa característica aí de jogador que o Flamengo precisa para o lugar do João Gomes. Então é certamente que eu legitimo essa contratação. Se contratar, eu acho que vai ser um grande, em tese, né? Porque o cara vai chegar, tem que ser adaptado, mas em teoria, gente, vai ser uma grande contratação no Flamengo. Uma das maiores que o Flamengo andou fazendo aí ultimamente. E detalhe, se o Flamengo contratar o Uribe, né? Seria uma contratação diferente das demais, porque o Flamengo andou contratando muito jogador em que o campo estava falando, não contrata não, porque ele não está bem. Porque ele não está bem. Ou seja, o Flamengo andou contratando jogadores aí que não estavam em temporadas muito boas, né? Não é o caso do Uribe. O Uribe vem de temporada, pós-temporada, jogando absurdamente, com muita regularidade, ou seja, um jogador que pode fazer muita diferença ali na Gávea. Então, eu acho que seria, em tese, uma grande contratação para o Bruno Negro da Gávea, a contratação do Uribe. Tá bom, gente? É isso.